E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para encerrarmos o tema da competência territorial. Já te adianto que esse vídeo vai ficar mais longo, vai ser um vídeo mais comprido, mas pelo menos a gente vai nele terminar o estudo da competência territorial. Tá bom? Agora a gente vai passar para a análise das regras especiais de competência previstas no artigo 53 do CPC. Não sai daí que eu já volto. Muito bem, galera. A gente viu uma série de regras sobre competência territorial, né? Agora, o artigo 53 do CPC, ele é responsável por finalizar, por fechar o assunto da competência territorial. E ele prevê uma série de regras específicas, tá? Ao longo dos seus incisos. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu ler com você o artigo, como nós vínhamos fazendo nos vídeos anteriores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar para você um agrupamento das principais regras. Tudo bem? Então agora a gente vai trabalhar especificamente com o inciso 1. E aí a gente vai dissecando inciso por inciso, tá bom? Vem aqui comigo para a tela. Então vamos lá. Nosso objeto de estudo é o artigo 53 do CPC, beleza? E para facilitar o entendimento, eu vou dividir com você o artigo por incisos. Então, inciso de número 1. O inciso de número 1 trata especificamente das ações de família. Ações de família. Professor, que ações são essas? Ó, divórcio, ação de divórcio. O CPC coloca separação, ação de separação. Depois ele coloca anulação de casamento, anulação de casamento. E aí, por fim, ação de reconhecimento, ou ação de dissolução de união estável. Então são essas ações, esse grupo de ações que o inciso 1 trabalha. Professor, mas ele não está falando de ação de alimentos? Não, ação de alimentos é uma regra especial do inciso 2, daqui a pouco eu vou te explicar, tá? Então, para este grupo de ações, divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável, o código prevê uma sequência de regras, tá? Primeira regra. A ação tem que ser proposta no domicílio do guardião do filho incapaz. Então essa é a primeira regra. Vou propor uma ação de divórcio, uma ação de separação, uma ação para anular o casamento, ou para dissolver a união estável, ou reconhecer. Onde que eu proponho? Foro de domicílio do guardião do filho incapaz. Então, no exemplo do divórcio, o casal tem um filho, vai se divorciar, tá? Então, olha aqui para mim. O casal vai se divorciar, beleza? Eles têm um filho menor, evidentemente, porque se o filho for maior de idade, aí não entra aqui na nossa regra. Onde que essa ação de divórcio tem que ser proposta? No domicílio do guardião do filho
incapaz, ou seja, no domicílio daquele cônjuge que ficar com a criança, que ficar com o filho incapaz. Toma cuidado porque o novo CPC não fala que a competência é do foro do domicílio da mulher. Cuidado, hein? Olha o que ele diz. O domicílio é do guardião do filho incapaz. Pode ser a mulher, pode ser o marido. Então toma cuidado, é quem ficar com o filho. É quem ficar com o filho. Então no caso do divórcio, o homem saiu de casa e a mulher ficou com o filho. Aonde que ele tem que propor esse divórcio? No domicílio da mulher que ficou com o filho. Agora, só toma cuidado porque as provas, como é que elas podem te confundir? Elas podem dizer o seguinte: para as ações de divórcio, para as ações de anulação de casamento, o foro competente é o do domicílio da mulher. Errado, errado. É o foro do domicílio do guardião do filho incapaz, que pode vir a ser a mulher, mas também pode ser o homem. Tudo bem? Agora, professor, me diz uma coisa, e se o casal não tem filho? Vem aqui comigo. A segunda regra que deve ser aplicada é a regra do último domicílio do casal. Tem que propor a ação no foro do último domicílio do casal. Então, olha só, eu quero me divorciar. Só que eu e a minha esposa não temos filhos. Tudo bem? Eu e ela morávamos na cidade de São Paulo. Quando o casamento ficou ruim, o que eu fiz? Eu fui para a cidade de Santos. Beleza? Onde que eu tenho que propor a ação? Em regra, no foro do último domicílio do casal. Tudo bem? Professor, e se o casal se divorcia e nem o homem nem a mulher permanecem no foro do último domicílio? Vem comigo. Terceira regra. Se nenhuma das partes residir no último domicílio, foro do réu. Cai na regra geral. Foro do réu. Tudo bem? Então, esse inciso número 1, ele traz um agrupamento de regras, beleza? Para as ações de família. Quais são essas ações? Divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. Ok? Tem que seguir essa sequência. Primeiro, foro do domicílio do guardião do filho incapaz. Não tem filho incapaz. Último domicílio do casal. Nenhum dos dois ainda reside no último domicílio. Foro do réu. Beleza? Tranquilo? Vem agora comigo para o inciso 2 do artigo 53. Vamos lá. Continuando agora com o inciso 2 do artigo 53, nós temos uma regra especialmente voltada para a ação de alimentos. Então toma cuidado porque a ação de alimentos, a ação para pleitear pensão alimentícia, ela tem uma regra só para ela, que é a regra do inciso 2. Tudo bem? E qual é a regra? Foro do domicílio ou residência, domicílio ou residência do alimentando. Foro de domicílio ou residência do alimentando.
Essa regra, como vocês podem perceber, ela é uma regra protetiva. A regra do inciso 2, ela procura proteger o alimentando, que é a parte mais fraca, né? O alimentando é aquela pessoa que está recebendo, que precisa dos alimentos. E toma cuidado, viu? Porque quando a gente fala em ação de alimentos, nós não estamos nos referindo única e exclusivamente ao caso clássico de alimentos, que é o do filho menor, né? O casal se divorcia, tem um filho menor e esse filho menor recebe alimentos. Não é só para essas ações. Vocês provavelmente já devem saber que é plenamente possível, por exemplo, pais pedirem pensão alimentícia para os filhos. Plenamente possível. Ou então, os alimentos, os famosos alimentos avoengos, que são aqueles alimentos prestados pelos avós. Seja qual for a ação de alimentos, foro de domicílio, né, ou residência do alimentando, sempre da parte mais fraca. Tudo bem? Vem comigo agora para a regra do inciso 3. Então agora, inciso 3. O inciso 3, meus amigos, traz uma série de regras, tá? A gente tem aí 6 regras dentro do inciso 3. Então vem comigo. Primeira regra. Quando na ação pessoa jurídica for a ré. Então eu quero entrar com uma ação contra uma pessoa jurídica. Onde eu entro? Local da sede da pessoa jurídica. Tudo bem? Segunda regrinha. Ações relativas a obrigações contraídas por pessoa jurídica, tá? Então, ações relativas a obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Local da agência ou sucursal. Filial, né? Agência ou sucursal. É a famosa filial. Então, a ação versa sobre uma obrigação que a pessoa jurídica contraiu, tá certo? Eu contratei uma empresa, por exemplo, para construir uma casa, tudo bem? Contratei uma empresa para construir uma casa e essa empresa não construiu a casa ou construiu de forma errada, enfim, eu quero discutir essa obrigação. Onde que eu proponho a ação? No local da agência ou sucursal. Tudo bem? Terceira regrinha. Sociedades ou associações, atenção agora, sem personalidade jurídica. Olha o código como foi específico. Quando a sociedade ou associação sem personalidade jurídica for ré em uma ação, a regra é do local do exercício das atividades. Então, olha só que interessante. Lembra que associação é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tá? E a sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos. Só que às vezes essas pessoas jurídicas, elas deixam de adquirir personalidade jurídica. Tudo bem? Elas não adquirem, elas não completam o seu processo de formação. E aí o que acontece? Elas ficam sem personalidade jurídica. Só que apesar delas não terem personalidade jurídica, elas continuam atuando no mercado. E às vezes é difícil a gente saber se a pessoa jurídica tem personalidade ou não. Se eu vou contratar, por exemplo, uma empresa para fazer um serviço de manutenção elétrica na minha casa, né? É difícil saber, eu vou contratar essa empresa, putz, como é que eu vou saber se ela tem personalidade jurídica ou não?
Se por um acaso ela não tiver, o código é específico e manda propor a ação no lugar onde ela exerce as atividades dela. Tudo bem? Volta aqui comigo. Quarta regrinha. Ações em que eu vou exigir o cumprimento de obrigações. Então eu vou entrar com uma ação para exigir o cumprimento de obrigação. Qual é a regra de competência? É o local onde a obrigação deve ser cumprida. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar lá o direito das obrigações. Obrigação de dar, fazer, não fazer. Vamos supor que eu comprei um carro, tá bom? Eu comprei um carro. E aí eu paguei por esse carro, então a outra parte tem a obrigação de me entregar o carro. E a gente combina que essa obrigação ela vai ser cumprida, vamos imaginar, na cidade de Campinas. Pois será Campinas o foro competente para a propositura dessa ação. Porque é lá em que, teoricamente, se daria o cumprimento da obrigação. Tudo bem? Você então percebe que agora a gente do processo civil está conversando diretamente com o direito civil, né? Então você tem que ter essa base do direito civil para que você possa compreender melhor aqui essas situações. Beleza? Volta aqui comigo. Mudar de tela, mas vamos continuar no mesmo inciso. Próxima regrinha. Ações relativas ao estatuto do idoso. Olha só que regra específica que o CPC previu, hein? Ações relativas ao estatuto do idoso. Qual é o local? É o local de residência do idoso. Então, se eu quero entrar com uma ação e essa ação versa sobre estatuto do idoso, aonde que eu entro com essa ação? No local da residência do idoso. Isso aqui é ótimo para cair em prova, né? E última regrinha do inciso 3. São aquelas ações, né, que buscam reparação. São ações que buscam reparação de danos praticados ou ocorridos, né? Danos praticados ou ocorridos em virtude do ofício. Em virtude do ofício. O local de propositura é a sede da serventia notarial ou de registro. Ou de registro. Gente, essa última regra do inciso 3, ela é extremamente criticada. Por quê? Porque dizem que é uma regra que foi feita por encomenda dos cartórios extrajudiciais. Quando eu estou falando aqui em virtude do ofício, né, eu estou falando sobre as serventias, os cartórios extrajudiciais. Nesses casos, se existe algum dano provocado pela atividade cartorária e eu quero buscar a reparação desse dano, eu tenho que propor ação na sede da serventia, na sede do cartório. Então, isso está sendo muito criticado. Por quê? Imagina a Dona Maria, que mora lá numa cidadezinha do interior, onde não tem cartório, e ela tem que viajar 100 quilômetros para a cidade mais próxima, onde ela tem lá o cartório de registro de imóveis, ou sei lá, alguma serventia notarial. E aí, algum erro provocado pelo cartório acontece. E o cartório gera um dano para a Dona Maria. A Dona Maria tem que propor a ação no local da sede do cartório. Ou seja,
Ela vai ter que sair da cidadezinha dela para ir até a sede da serventia para propor a ação lá. Então, quer dizer, essa regra é uma regra muito criticada, porque é uma regra benéfica para os cartórios, né? Quando, na verdade, não deveria ser. Não deveria ser. Tudo bem? Mas, enfim, é o que está no CPC e temos que conhecer. Dando sequência, vem comigo para o inciso 4 do artigo 53. Então, agora, inciso 4. Olha só que interessante. No inciso 4, nós temos aquelas ações de reparação de danos, ou ações em que o réu for administrador ou gestor, de negócios alheios. Aonde que eu tenho que propor essa ação? No lugar do ato ou do fato. Então, ação de reparação de danos ou ações em que o réu for administrador ou gestor de negócios alheios, lugar do ato ou fato. E eu aproveito e já coloco aqui a regra do inciso 5, que é a última regra. Aqui são as ações, também ações de reparação de danos, mas aqui são ações envolvendo acidentes de veículos. Então, a ação envolvendo acidente de trânsito, tá certo? O CPC, curiosamente, ele coloca acidente de veículos, inclusive aeronaves. Olha que interessante. O novo CPC colocou ações versando sobre danos sofridos por acidente de veículos, incluindo aeronaves, né? Aonde que essas ações têm que ser propostas? Qual é a regra? Domicílio do autor ou do local do fato. Ou do local do fato. Então, galera, essa é a última regra constante do artigo 53, aqui no inciso 5. Essa regra do inciso 5, você tem que ter muito cuidado, porque ela é específica para os casos envolvendo acidentes de trânsito, tá? No acidente de trânsito, quando esse acidente gera um dano e eu quero buscar o ressarcimento a esse dano, eu tenho que propor a ação ou no domicílio do autor ou do local do fato, tudo bem? Só que toma cuidado, porque esse inciso 5, ele também se aplica quando o dano ele for oriundo da prática de um crime. Se eu sou vítima de um crime, esse crime me gerou um dano, eu tenho o direito de buscar a reparação desse dano no âmbito cível. Vocês sabem disso. E aí, onde que eu proponho essa ação? Inciso 5. Domicílio do autor ou local do fato. Então, esse inciso 5 trata dos acidentes de veículos, incluindo aeronaves, e danos resultantes da prática de crimes. Qualquer uma dessas duas situações, onde que eu posso propor ação? Domicílio do autor ou lugar do fato. Tudo bem? Ufa! Graças a Deus, encerramos o estudo da competência territorial. Infelizmente, esse artigo 53, ele é um artigo muito mais de memorização do que outra coisa. Mas, pelo menos, matamos de vez o assunto da competência territorial. Eu agradeço você que assiste aí o nosso canal e sempre peço, né, que se você gostou, dá o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para sempre ajudar a gente a crescer. Tudo bem? Forte abraço e bons estudos!